Imagine desaparecer no Triângulo das Bermudas, em uma região famosa por fenômenos inexplicáveis e pela quantidade de barcos e aviões que nunca mais foram encontrados. Foi o que aconteceu com Richard Grant, que ficou preso em uma ilha misteriosa e voltou 7 anos depois com uma história que desafia a realidade. A história começa em 29 de outubro de 2009, em Pompano Beach, na Flórida. Richard Grant, um empresário de logística e apaixonado por pesca, tinha 56 anos e aguardava ansiosamente para ser homenageado por sua longa carreira em um evento organizado pela Associação de Empresas Locais. Aproveitando o tempo ao lado de sua esposa Mara, ele sentia-se nostálgico e com vontade de refletir antes da premiação. Decidiu sair para pescar em seu barco no mar aberto, algo que sempre fazia para relaxar e espairecer. Na pressa de sair, ele deixou um bilhete simples no quarto de hotel. "Volto logo, vou pescar um pouco em alto mar, eu te amo", seria a última comunicação que Marta teria de Richard por muitos e muitos anos. Enquanto navegava tranquilamente, aproveitando a paz da imensidão azul e refletindo sobre a vida, Richard decidiu que era hora de voltar para a costa. Mas descobriu que o motor de seu barco não funcionava. Tentou de tudo, verificou o combustível, examinou as peças, mas estava tudo em ordem. Tentou então o rádio e nada, apenas interferências e silêncio. Sem perceber, Richard havia entrado em uma das áreas mais misteriosas do mundo. Desesperado, Richard disparou um sinalizador, mas tudo o que via ao redor era água. Ele estava completamente sozinho e a ajuda parecia impossível. Ele percebeu que o sol estava se pondo e, com a escuridão caindo, foi forçado a passar a noite à deriva no meio do nada. Com o amanhecer, ele abriu a porta da cabine e percebeu que tinha sido levado até uma ilha. A princípio, sentiu-se aliviado, mas logo notou uma estranha peculiaridade: a costa estava coberta por um musgo vermelho exalando um cheiro metálico que impregnava o ar. Caminhando pela praia, encontrou barcos encalhados e até destroços de um avião, sinais de que ele não era o primeiro a chegar ali. Essa visão levantou perguntas assustadoras: teria ele sido levado para uma das famosas ilhas fantasma do Triângulo das Bermudas? À medida que explorava a ilha, Richard sentiu-se observado. Ele avistou ao longe um pequeno macaco parado apenas olhando para ele. Assim que Richard notou, o macaco fugiu rapidamente para a floresta densa, intrigando profundamente. Richard ignorou o animal e continuou sua busca por recursos. Muitos relatos de sobreviventes e até registros de satélites mencionam anomalias visuais e fenômenos temporais na região do Triângulo das Bermudas. Alguns cientistas especulam sobre portais interdimensionais. Percebendo que o resgate poderia nunca chegar, Richard precisou encontrar uma maneira de sobreviver. Ele começou a explorar a ilha em busca de alimentos e encontrou poucas frutas para se sustentar. Com seu conhecimento sobre pesca, tentou pescar na costa, mas não havia peixes. Sem opção, ele reuniu folhas para criar um sistema rudimentar de coleta de água da chuva e aprendeu a fazer fogo usando o estranho musgo vermelho, que ao queimar, liberava uma fumaça densa e com um cheiro forte. Ele se perguntava se esse musgo poderia ter ligação com as anomalias. Conforme os dias viravam semanas, e em seguida, meses, ele percebeu que a única outra forma de vida visível na ilha era o misterioso macaco, que continuava a aparecer e desaparecer como uma sombra. Desesperado para obter alguma fonte de alimento, Richard tentou capturá-lo. Mas o animal sempre escapava. Richard começou a pensar que talvez o macaco fosse apenas uma alucinação provocada pela solidão e pelo estresse da sobrevivência. Após o que ele calculava ser um ano de isolamento na ilha, Richard já estava fraco, desnutrido e mentalmente exausto. Ele sabia que se não saísse dali logo, não sobreviveria por muito mais tempo. Assim, decidiu usar suas últimas forças para construir uma vela improvisada e voltar ao mar com seu barco. Com o pouco de energia que restava, remou por horas até o anoitecer, quando a exaustão o venceu. Caiu no sono profundo, então no meio da noite Richard foi despertado por batidas e gritos. Guardas costeiros haviam encontrado seu barco à deriva e ele estava em um estado deplorável, mal conseguia se mover ou falar. Foi levado para um centro médico e alguns dias depois reencontrou sua esposa Marta. O que parecia o fim de uma história triste, no entanto, era apenas o início de um novo mistério. Pois para Richard, apenas um ano havia se passado, mas para todos à sua volta ele estava desaparecido por 7 anos. Uma teoria científica sugere que anomalias temporais podem ocorrer devido à influência das delay. Uma suposta rede de energia que cruza o planeta e passa pelo Triângulo das Bermudas. Há quem diga que essas linhas causam distorções no tempo e no espaço, o que poderia explicar por Richard sentir o tempo passar de maneira tão diferente. Mas como explicar a presença do musgo vermelho dos destroços de aviões e barcos encalhados na ilha? Teria ele realmente entrado em uma dimensão alternativa onde o tempo flui de maneira distinta? O Triângulo das Bermudas guarda segredos que ninguém ainda foi capaz de desvendar por completo. A história de Richard Grant e seu retorno desafia tudo o que a ciência conhece. O que realmente existe no Triângulo das Bermudas?
Teriam essas ilhas fantasma e anomalias temporais uma origem que ainda não compreendemos? Richard sobreviveu para contar essa história, mas quantos outros podem ainda estar perdidos por aí?